Pastorzão Gil, ele faz um discipulado direto com os homens aqui dessa casa. De 3 em 3 meses ele está aqui com a gente. Dessa vez nós fomos agraciados, porque ele veio mais cedo, né, pastorzão? Então que Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Na verdade, estou de férias. Aí, encontro com o pastor Rafael na sexta, ontem, né? Não, sexta. Essa aqui é minha esposa, ó. Você vê que Deus é bom, né? E aí, nem de roupa de pastor eu não vim. Tá bom? Então, dá um desconto para mim aí. Aí encontrei com o Rafael na sexta, porque a gente sempre tem um encontro para discipulado, aconselhamento, mútuo. Né? Aprendo com ele com certeza. E ele nem bobo nem nada. Eu já falei para ele, qualquer hora você vai ver, eu vou te desobedecer, eu não vou. E sempre é com muita honra que eu venho falar aos irmãos. Né? Então tem um ditado que diz assim, soldado de férias dentro do quartel está buscando serviço, né? Eu vou tentar resumir aquilo que eu quero falar com os irmãos agora de manhã. Texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Teologicamente, todo sofrimento existe por causa do pecado. E biblicamente se comprova que o sofrimento existe porque o homem se afastou de Deus. Ou o homem escolheu um caminho independente de Deus. E amadurecer em meio ao sofrimento não é um desafio, simplesmente. É uma meta. Ou a gente amadurece, ou a gente desiste. E eu, olhando um panorama bem rápido da palavra de Deus, você percebe, por exemplo, que a luta, a dificuldade, não é uma coisa que se abate só na vida daqueles que estão longe do caminho. Às vezes abate principalmente naqueles que estão certinho no caminho. Por exemplo, Jó. Quando você abre o livro, a primeira coisa que se vê é Deus falando de Jó de uma maneira extraordinária. Homem reto, se desvia do mal, justo. Ou seja, não teria sentido algum sofrimento se abater sobre a vida de Jó. Outros, por exemplo, Moisés, homem que abandonou a corte de Faraó para seguir com um povo pelo deserto. Sofreu praticamente 40 anos andando com o povo no deserto. Por um ato de desobediência, não entrou na terra. Você vê, por exemplo, pulando um pouco mais adiante ainda dentro do Velho Testamento, Oséias, um dos profetas menores, segundo a linha teológica. Profeta no meio de uma nação patriarcal, chamado por Deus para casar com uma prostituta. E as interrogações talvez na cabeça de Oséias fosse: Deus, afinal de contas, eu sou um profeta, um homem que te serve, tenho o respeito da sociedade, o respeito do seu povo, e eu vou ter que passar por isso. E Deus fala: vai. E digo mais, Oséias, você vai casar com ela. E digo mais, Oséias, você vai ter 3 filhos com ela.
E digo mais, Oséias, ela vai te abandonar. Agora, você pensa bem, o camarada profeta, no meio de uma geração patriarcal, de um povo com todas as tradições, e Deus fala para ele, você vai casar e a prostituta vai te abandonar. Mas não para por aí, Oséias, você vai buscá-la de volta. E quando você for buscá-la de volta, eu vou dizer para você, ela não vai vir de graça, você vai ter que pagar para ela voltar. Já pensou um negócio desse, rapaz? Mas nem corintiano merece um negócio desse, irmão. Pensa bem. Sabe o que Deus estava ensinando ao profeta e à nação? Oséias, eu vou ensinar você a sentir o que eu sinto quando o povo vai embora. Eu vou ensinar você e vou ensinar a nação de Israel quanta dor vem em mim, o seu Deus, quando o povo me troca. Irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não sei se foi bom você vir agora de manhã. Tomara que seja bom. Mas é isso que eu sinto, Oséias. Quando eu criei o homem, criei para mim. Ele foi. E eu tive que pagar para ele voltar. Meu filho morreu na cruz, pagando um alto preço por causa da traição daquilo que eu criei. Eu estou te ensinando. Então tem sofrimento que são causados por circunstâncias que a gente não explica direito. Mas pulando bem lá na frente no Novo Testamento, tem sofrimentos que é a gente que busca, que é a gente que acaba correndo atrás deles. Por exemplo, o sofrimento do filho pródigo não foi causado por circunstâncias, mas por decisões. Ele decidiu ir para fora da casa do pai. Ele decidiu abandonar a propriedade, ele decidiu abandonar por causa da herança e de um mundo que conquistou ele de uma hora para outra. E aí a gente vê então um rapaz novo comendo uma comida maldita. Aí lembra da casa do pai. Ou seja, o sofrimento teve que fazer ele chegar a uma situação terrível para que ele se lembrasse das coisas do pai, da casa do pai, da vida com o pai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ao longo da carreira cristã, aprenda a não desperdiçar o sofrimento. Aprenda a crescer nele. Aprenda a amadurecer nele. Não existe imunidade por sermos filhos de Deus. Não existe a ausência da luta e da dificuldade por sermos filhos de Deus. E deixa eu dizer para você, uma fé enrijecida e aquilatada ao longo do tempo, quando algumas fornalhas de aflições vêm sobre a nossa vida, mas você não pode, em meio ao sofrimento, deixar de crescer e amadurecer. A fé não amadurece em vento a favor. Fé amadurece em vento contrário. Não tem outro jeito. Isso é Deus criando situações ou permitindo situações que vão amadurecendo a nossa dependência dEle, em contrário à nossa independência quando andamos no pecado. Ou andamos fora da sua presença. Às vezes você vem num culto pela manhã, esperando um monte de coisas da parte de Deus, enquanto Deus já está fazendo um monte de coisas na sua vida, simplesmente para atrair você mais para perto. Tudo que Deus está fazendo é para trazer a você a pessoa de Jesus Cristo, formando você a cada dia. Qual é o objetivo de Deus? Nos tornar parecido com seu filho. Nos tornar parecido com seu filho. E se nem o seu próprio filho foi poupado do sofrimento e da luta, quem sou eu ou você para crescermos sem dificuldade? Às vezes o nosso pé está tão calcado nas coisas da terra, ou desse mundo, que a gente se esquece que o que Deus está fazendo é um caminho dentro da minha vida e da sua para nos tornar parecido com Cristo. E para ser parecido com Cristo, você tem que lembrar que Ele mesmo passou por tanto sofrimento, por tanta luta por nossa causa,
que a gente não vai ficar isento dessas coisas. Não se cresce na carreira cristã sem luta. Não se cresce, não se amadurece na vida cristã sem dificuldade. Não se passa por situações contrárias sem que a sua fé seja testada. Então Paulo vem e escreve: eu sei que eu tenho fraquezas, mas o teu poder vai se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Onde é que o poder de Deus se manifesta com mais grandeza? É quando eu e você admitimos que nós não temos recurso em nós mesmos para tocar a carreira até o fim. Paulo vai escrever na carta de Timóteo: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo vai escrever na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 17, que ninguém mexa comigo, que ninguém venha discutir comigo, porque eu trago no meu corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Que marcas são essas? Marcas de batalha, marcas de luta. E nessa manhã, deixa eu dizer para você, eu e você não somos privilegiados, não somos diferentes. Eu e você somos filhos de um Deus que tem nos privilegiado com a sua graça e a sua misericórdia. Mas a gente não vai passar isento. E Deus tem trabalhado de uma maneira em que Romanos capítulo 8, verso 28, quando você vai ler lá, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, deixa eu dizer para você, em nenhum momento a Bíblia diz que as coisas vão cooperar para o seu conforto. Deus cumpre as suas promessas, claro. Deus nos abençoa, claro. Mas Deus não nos isenta da luta. Deus não nos isenta da dificuldade. Deus não nos aparta das questões mais difíceis ao longo da carreira cristã, mesmo nós sendo filhos de Deus. Mesmo. Então, durante o caminho, nessa manhã, eu quero dizer para você algumas coisinhas relacionadas ao sofrimento. Primeiro, você não deve desperdiçar, porque é no meio do sofrimento que Deus se torna mais real na sua vida. Eu me lembro que, lendo um pouco a história dos hinos antigos, Sarah Flowers Adams escreveu em 1841 a seguinte canção: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quando você vai ler a história do porquê, não foi uma poesia criada em um momento romântico. Foi uma poesia que nasceu num momento de dor. Depois, lá em outro hino na harpa cristã dos nossos irmãos da Assembleia de Deus, vai dizer assim, que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação, em pura luta. Eu e você não pertencemos mais a essa terra. E é por isso que nós lutamos contra o mundo, lutamos contra o inimigo das nossas almas, lutamos contra a nossa carne, mas não podemos nos esquecer que somos fracos e dependentes de Deus, e que Deus não permite que você esteja isento das dificuldades, mas em todas elas a mão dele nos guia. Em todas elas ele nos guia no caminho. Nunca foi diferente disso. Talvez você possa ouvir um monte de pregações dizendo a você que você é o melhor, que você é isso, que você é aquilo. Deixa eu dizer para você, eu e você somos um sopro, uma relva que nasce de manhã, de tarde vai embora. Eu e você somos uma nuvem, uma neblina. E durante o tempo da nossa existência, que é bem curtinho, comparado à eternidade, deixa eu dizer para você, a gente não pode esquecer das lições que Deus ensinou através dos seus homens no passado, no presente, e vai continuar ensinando no futuro, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Não é diferente? Ah, quando nós vamos estar prontos? Quando nós seremos homens e mulheres de Deus de fato? Até o último suspiro, o Espírito Santo vai trabalhar. Até o último dia, o Espírito Santo vai agir. E a minha decisão e a sua decisão
que até que chegue o último dia da minha vida e da sua vida, você se lembre não só das canções, como das pregações, como dos cultos que você participou, mas se lembre de que no universo tudo sempre pertenceu a Deus, inclusive a sua vida. E a única coisa que não era de Deus e que era nossa, era a cruz. Não se esqueça da cruz. Toda vez que o sofrimento e a luta vier sobre a sua vida, não se esqueça da cruz. Todas as vezes que a dificuldade se apresentar, não se esqueça da cruz. Toda vez que você estiver passando luta na sua vida, na sua família, não se esqueça da cruz. Toda vez que você estiver perdendo, ou toda vez que você perder alguém, ou toda vez que você se adoentar, ou toda vez que você for afligido por lutas e dificuldades, não se esqueça da cruz. Porque foi na cruz que Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos. Foi na cruz que Ele trouxe grande salvação. Foi na cruz que o sofrimento do Filho, o sofrimento do Pai e do Espírito Santo por mim e por você ocorreu de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Foi na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz. Não foi em outro lugar. Então deixa eu só fazer um parênteses para você. Assim como você não está isento das lutas, e que a graça de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza e na minha, nós também não estamos isentos da cruz. E talvez seja essa mensagem da cruz que precisa tomar o centro de todas as igrejas evangélicas do mundo, do planeta, e dizer para você que é na cruz que também eu e você morremos para o mundo, para vivermos para Cristo. A cruz precisa estar erigida no nosso coração, na nossa vida. A cruz tem que estar erigida na nossa família. A cruz tem que estar erigida na nossa sala, na nossa casa, no nosso quarto. Tem que estar erigida onde eu piso, que eu lembro em cada dia que é na cruz que eu morro, é na cruz que eu ressuscito dos mortos em Cristo Jesus. Enquanto isso está acontecendo, não deixe os seus pés simplesmente ficar firmados na terra. Há tanta preocupação às vezes tomando a cabeça da gente. Coisa para ganhar, coisa para trabalhar, coisa para fazer, coisa para conquistar. Deixa eu dizer para você, tudo vai ficar aqui. Tudo. E se eu honrar a fé em Cristo Jesus, que é o que eu quero fazer até o fim da vida, lutar para terminar como Paulo lutou para terminar, deixa eu dizer para você, se você fizer o mesmo, a gente vai se encontrar lá na glória um dia. Toda dor, toda lágrima será enxugada. Não haverá mais sol, porque a glória do Senhor irá de iluminar toda a cidade. É lá que vamos viver. Mas até lá, tem que resistir. Gosto de lembrar da galeria da fé, como você também gosta, dos heróis da fé. É lindo. Não é mesmo? Pela fé fulano, pela fé fulano, pela fé fulano, pela fé fulano, pela fé fulano. Muito legal. Chega um trechinho da galeria da fé, que é o que eu mais gosto particularmente. E estes, cujo mundo não era digno, apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, andaram aflitos em cavernas, vestidos de pele de animais. Alguns destes receberam seus entes cerrados pelo meio. Eu preciso honrar a fé deles, hoje, no século 21. Eu preciso entender esses propósitos da parte de Deus na vida. Não se amadurece na vida cristã e não se ganha uma fé fortalecida em Deus, tentando evitar sofrer. Não aceite mensagem que não seja cristocêntrica. Cristo no centro. Cristo como Senhor. Cristo como Senhor agora. Cristo como Senhor ontem. Cristo como Senhor hoje. Cristo como Senhor amanhã. Cristo como Senhor sempre. Porque quando a mensagem é cristocêntrica, a vida é cristocêntrica. O caminho é cristocêntrico.
Então importa que ele cresça e a gente diminua a cada dia para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Todos os dias. Todos os dias. Então quando você olha essa galeria tremenda, como é que honra a fé dos irmãos? E é por isso, irmãos, que nessa manhã, dando continuidade àquilo que eu estou dizendo aos irmãos, não desperdice o sofrimento fazendo uma das coisas mais difíceis quando a gente sofre. Não desperdice o sofrimento adorando ao Senhor. Mas como é que eu vou adorar a Deus quando o negócio está difícil? Como é que eu vou adorar a Deus quando o negócio não está moleza? Como é que eu vou adorar a Deus com tanta coisa por resolver na carreira? Eu quero lembrar você que Deus não muda. Eu quero lembrar você que Deus não muda. Não são as circunstâncias que faz com que você deva adorar a Deus. É você lembrar quem você é e quem Ele é. E eu vou dizer para você, esteja você passando por qualquer situação que você esteja passando, Deus continua sendo maravilhoso. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor absoluto. E eu quero lembrar você que quando eu e você nos distanciamos dele, lhe causa sofrimento. Porque tem gente que pensa que Deus não sabe o que é sofrimento, que Ele é Deus. Não, Deus sabe. Deus sabe. Você imagina um filho pedindo socorro, o pai podendo socorrer, e por decisão única, não socorrer. Você imagina um filho morrendo, sofrendo, o pai podendo alcançá-lo, numa fração de segundos. Mas por que Deus não o alcançou e não o tirou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus não ouviu quando o filho disse: Pai, Pai, por que me desamparaste? A linha clássica da teologia, teólogos do século XIV, XV, XVI, tem uma linha de pensamento que diz assim: Deus deixa o filho morre. Quando o filho expressa: Senhor, Pai, a ti entrego o meu, uma fração de segundo, o filho morre e volta. Dali vai lá embaixo pregar para os espíritos em cadeia a vitória sobre o diabo e a vitória sobre a morte. Sábado, era um sábado. Mas domingo, cedinho, era um sábado, sábado sombrio, difícil. O Rei da Glória, lá embaixo, arrebentando as portas do inferno. Domingo cedinho, o Pai pronto, envia os seus anjos, rola essa pedra, acabou o sofrimento, meu filho venceu, meu filho triunfou.
Aleluia! Valeu o sofrimento! O meu filho triunfou! E sai de pé. Ele passou. E sabe qual é o aviso que ele deu? Fiquem tranquilos. No mundo tereis aflições. No mundo tereis. Mas eu venci o mundo. Eu fui Emanuel. Agora estou enviando o meu Espírito. Mais do que Emanuel, agora vai viver dentro de vocês. E capacitar vocês durante a jornada. Durante o caminho. E ele então triunfante sai andando pelo cemitério. No outro dia, 3 mulheres apavoradas, levando perfume, especiarias. Vamos perfumar o mestre. Vamos dar uma olhadinha. Chega lá, tem um anjo sentado numa pedra. Jesus pertinho. Elas confundem Jesus com jardineiro. Coveiro, sei lá eu que confundiu. E o anjo fala assim: o que vocês estão querendo aqui? O que estão querendo aqui? Não, a gente veio perfumar o mestre. Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Aí elas ficam falando assim: agora que danou-se. Aí elas andam um pouco mais pelo jardim, pede outra informação e elas dão de frente com o mestre. Não reconhece. Por que não reconhece? Porque o corpo era glorioso. Eu não fui para o Pai ainda, não põe a mão em mim. Aí elas então chamam: Rabone, mestre, o senhor está vivo. Ela sai correndo apavorada, vai na sala que está reunindo os discípulos. Da sala dos discípulos corre 3 caras apavorados. Provavelmente um deles era Pedro, provavelmente. Cadê? Já está andando, rapaz. Já está andando por aí já. Caminho de Emaús. 2 discípulos falando: meu, e agora? Que vai ser de nós? Acabou. Sofrimento para todo lado. A gente sofreu tanto por isso. E só fala de morte. Morreu. E aí tem um cidadão junto deles falando: você é mesmo, rapaz? Morreu mesmo. O senhor não está sabendo das últimas notícias, não? Jesus de Nazaré morreu. Eu falei: estou sabendo. Eu vou fazer uma viagem, vou continuar. Não, fica conosco. Senta na mesa. Foi cantado ainda há pouco. E quando ele rasga o pão, eles enxergam aquele que morreu, ressuscitou dentre os mortos, está na mesa. A minha pergunta é: você acha que o sofrimento dessa era presente se compara à glória que está por vir, irmão? O que está por vir é muito maior. Não viva preso aqui. Não viva preso na terra. Não viva preso no mundo. Porque o que está por vir é maior. O que está por vir é maior. Então permita que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, nas suas dificuldades, nos seus dilemas. Confie de que a graça de Deus será o suficiente para o seu caminho e para a sua vida. O pródigo chegou a um estágio espiritual que não tinha renovação que o trouxesse de volta. Se você ler com atenção o texto de Lucas, você vai ver o texto dizendo assim: vamos fazer uma festa. Ainda falou Glauter ainda há pouco: anel, sandália nova, não é isso? Mas sabe o que me chama a atenção no texto? Esse filho estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Passou por todas as situações, decisões dele, lutas dele, que ele escolheu. E eu e você vamos atrair para a nossa vida sofrimentos que virão por decisões erradas, por escolhas erradas, por caminhos errados. Mas deixa eu dizer para você,
Na porteira da propriedade sempre vai ter um pai, esperando que o filho sempre volte para casa. Que os sofrimentos da minha vida e da sua não sejam por decisões e escolhas, mas sejam pelo trabalho do Espírito de Deus na nossa vida. Porque a gente só amadurece e cresce na fé em meio às lutas e dificuldades, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, irmãos? É isso. Vou parar por aqui porque eu estou de férias. Ninguém merece. Eu quero orar. Posso orar? Quero orar com você. Quero orar com você. Quer chegar aqui na frente? 2 palitos. Não demora. Quero orar com você. Pode vir, quem quiser. Pode esparramar aqui, ó. Pode esparramando. Olha só. Pode esparramar aqui, que tem gente lá atrás, por favor. Pode esparramar. Não tem problema não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há alguns anos eu já estou no ministério. Já há alguns anos. Tenho as minhas marcas. E toda vez que eu subo para falar, dá um calafrio em mim. Porque falar da palavra de Deus não é moleza. É aonde eu vejo o poder de Deus se aperfeiçoando. Porque eu sou fraco, irmão, como você. Sou fraco igual a você. Fraco. Mas tenho experimentado Deus agir nessa fraqueza, nessa luta. É assim que a gente caminha. Sabe o que faz a galeria da fé ser algo tremendo? Que passaram por tudo que passaram, mas eles não desistiram. Eles foram até o fim, até o finalzinho. Então deixa eu dizer para você, Deus não tem prazer na alma que recua, diz o texto de Hebreus. Mas o filho vive pela fé. Saia daqui hoje convicto do seguinte: Deus é poderoso para trazer mudanças nas circunstâncias, mas a maior mudança às vezes é no seu coração, não são nas coisas. Que as coisas passam, mas a maior mudança é aqui dentro. É aqui dentro. Às vezes o grande milagre que tem que acontecer é dentro de você, não é fora de você. Luta vai continuar, problemas você vai enfrentar, crises você vai passar, dificuldades você vai ter, mas um coração cheio da presença de Deus, irmão. Ao invés de você passar murmurando, reclamando, você passa adorando e bendizendo, com a convicção: eu vou atravessar essa montanha, em nome de Jesus. Pai, toma os seus filhos nas tuas mãos, ó Deus. Derrama sobre eles a tua graça, poder e misericórdia. Fortalece na batalha, fortalece na crise, fortalece na luta. Não permita que os teus servos venham, Senhor meu Deus, a desistir no caminho. Traz de volta aqueles que estão longe. Traz os pródigos. Traz, ó Deus, aqueles que precisam, ó Deus, ver o teu poder e a tua graça se aperfeiçoando na vida deles. Abençoa cada um deles com tua graça, misericórdia e poder. E derrama sobre eles do teu Espírito, a ponto de se fortalecerem no Senhor. Que a tua glória seja manifesta no meio do teu povo. Ah, Pai, glorifica o teu nome nessas vidas. E que saiam daqui firmados na tua palavra, na tua promessa, lembrando que aquele que morreu ressuscitou dentre os mortos e habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pastor, por favor.